Quero cumprimentá-lo com a graça e a paz do Senhor Jesus e dar as boas-vindas a você e a sua família para a nossa Manhã com Deus neste domingo. Quero dizer que sinto-me alegre em poder compartilhar com você a palavra de Deus logo na manhã desse dia. E devemos orar para que o Senhor fale ao nosso coração de uma forma especial nesta manhã, pois vamos receber a sua palavra em nossas vidas. Então você e a sua família são muito bem-vindos para este momento conosco. Nós vamos pedir a orientação de Deus para que o Senhor nos dirija em todas as coisas nesta manhã. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai que está nos céus. Graças te damos, Senhor, pela noite que passamos e por renovar, ó Deus, em nós as muitas misericórdias do Senhor na manhã desse dia. Obrigado, Senhor Deus, por mais este domingo, ó Pai, e mais esta oportunidade que temos de estarmos juntos observando a palavra do Senhor, recebendo-a com alegria em nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que haja entendimento em nosso coração, em nossa mente, para a palavra do Senhor nesta manhã. Dirija-nos em todas as coisas. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. É a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Querido Deus, nesta manhã colocamos cada família que partilha conosco deste momento, assistindo a este culto na Tua presença. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor possa visitar cada lar com Tua graça e com a Tua bondade. Especialmente, Senhor Deus, oramos, ó Deus, por aqueles lares que estão enfrentando enfermidade, que estão enfrentando discórdia, aqueles lares, ó Deus, que têm sentido falta de paz, aqueles lares, Senhor Deus, onde não tem havido diálogo, perdão. Suplicamos a intervenção, ó Deus, do Teu Espírito Santo nessas vidas, ó Deus, abençoando pais, filhos, irmãos, demais familiares, para que estas famílias se achem sob a guarda e a proteção do Senhor. Suplicamos, ó Deus, que a fé, ó Deus, de nossos irmãos, de cada família, de nossa igreja, seja avivada nesse dia, Senhor Deus. Pedimos, ó Deus, que o amparo, a guarda, a proteção e a provisão do Senhor sejam bênçãos bem presentes na manhã deste domingo em cada lar, ó Pai. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guie, ó Deus, neste mundo tão confuso, ajudando-nos a andar na Tua presença, Senhor Deus, sempre testemunhando com alegria da fé em Jesus Cristo. Fortaleça-nos, ó Deus, e se houver, ó Pai, alguém angustiado nesta manhã, alguém, Senhor Deus, sentindo-se deprimido, em nome de Jesus, nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, que possa dar a Tua graça a esta vida nesta manhã, Senhor Deus. Que seja esta uma manhã de cura e de restauração, ó Deus, em cada vida, em cada lar. Nós, ó Deus, agradecemos o cuidado, a provisão, as bênçãos que o Senhor tem dado a cada família, ó Deus, de nossa igreja, até aqui. Nós agradecemos, ó Deus, a doce presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, que nos encoraja a vivermos a fé que um dia abraçamos. Fica conosco, Senhor Deus, nesse dia, dá-nos a Tua bênção, o Teu cuidado, o Teu livramento, Senhor Deus. É a nossa oração, é a nossa súplica e nós a fazemos no nome santo de Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Bem, agora chegamos ao momento da reflexão na palavra nesta manhã de domingo. E o nosso tema da palavra nesta manhã é quando a alma está ferida. E vamos procurar compreender este assunto melhor à luz de uma das experiências mais marcantes do Antigo Testamento, que foi a experiência vivida por José, segundo a narrativa de Gênesis, capítulo 41, do verso 50 até o verso 52. A palavra do Senhor nos diz assim nesta passagem:
José teve 2 filhos que nasceram antes dos anos da fome. Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, era a mãe. José deu ao primeiro o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais. Ao segundo filho deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza. Que o Senhor abençoe esta palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, José foi uma personagem bíblica impressionante. Porém, relendo a sua história, uma nova faceta da sua vida é aberta aos meus olhos e aos seus olhos. Descobrimos um José tão semelhante a cada um de nós, com angústias, com pressões, com dores e lágrimas, muitas lágrimas. Um José, fruto de uma família emocionalmente doente, cheio de reações com as quais eu me identifico e você também muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa experiência de vida. Através das lágrimas então de José e em seus momentos mais difíceis, mais dolorosos, nós somos convidados a levantar, vamos dizer assim, meus irmãos, a cortina para mostrar como as feridas da alma não ficam escondidas pelo tempo, por tanto tempo assim, e quando elas começam a aparecer, elas trazem muitas consequências nas nossas vidas. Bom, nós sabemos que José era um homem muito bem sucedido em tudo o que ele fazia. Era também um homem temente a Deus, uma pessoa extremamente temente a Deus. Enfim, podemos dizer que um homem cheio do Espírito de Deus na sua vida. Mas então, quais foram os sinais de que alguma coisa não estava indo bem lá dentro, no coração, na alma de José? Quais sinais evidenciam que ele estava com a alma ferida? Então nós vamos procurar entender pelos exemplos de José, narrados aqui na Bíblia, no Gênesis, como é que pode uma pessoa estar assim, tão bem espiritualmente como ele estava, mas ao mesmo tempo apresentar na alma feridas tão dolorosas. Vamos entender isso, como eu já disse para vocês, no afã de que cada um de nós possa tirar lições para as suas vidas, sobretudo, meus irmãos, nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, onde ninguém está isento de sentir angústia, aperto no coração e até mesmo um quadro depressivo. Então nós vamos procurar entender a palavra de Deus, desejando que o Senhor venha falar de forma frutífera a minha vida e a sua vida nesta manhã. Bem, mas nós estamos então atrás dos sinais. Quais foram os sinais no comportamento, no modo de ser e na fala de José que evidenciavam que alguma coisa não ia bem com ele? Bom, o primeiro sinal não é difícil de perceber, meus irmãos. Está bem claro no texto. Lá nós encontramos a informação de que José tomou uma decisão. Qual decisão? Ele decidiu tirar a sua família do seu coração. Veja só, ele decidiu romper com os laços familiares. Na verdade, na prática, e por causa dos acontecimentos, isso já havia acontecido, mas lá dentro ainda do seu coração moravam as lembranças e os sentimentos ligados ao seu pai, aos seus irmãos, enfim, à sua família. Mas ele decidiu que a partir daquele momento, não só externamente, ele não teria nenhuma ligação mais com a sua família, mas ele decidiu também cortar isso internamente lá dentro do seu coração. E isto, meus queridos, quer queiramos ou não, mesmo respeitando e entendendo todas as razões de José, por que ele tomara essa decisão, isto foi um sinal de que alguma coisa não ia muito bem lá na alma, lá dentro, no íntimo de José, tá bom? No versículo 51 nós encontramos assim: José deu ao primeiro filho o nome de Manassés,
dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais. Então é neste versículo que está a pista, para que nós entendamos o primeiro sinal de que alguma coisa não ia bem com José. O nome que ele deu para o filho dele, preste atenção, o nome Manassés. Manassés quer dizer aquele que faz esquecer. Então, ele pega o seu garoto no colo, ele olha para o seu filho, e então ele diz assim: olha, esse menino vai se chamar o que eu desejo. O nome que ele terá é o que eu desejo dentro de mim, é o desejo da minha alma. Eu quero esquecer da minha história, eu quero esquecer quem eu fui, eu quero esquecer da minha família, eu quero esquecer dos meus laços familiares, não é? Então esse filho vai se chamar o quê? Esquecimento. Porque esta é a tradução de Manassés, esquecimento. Então ele tomou essa decisão. No filho dele ele deu esse nome: olha, esse filho vai chamar o que eu sinto por dentro. O desejo que eu sinto é de esquecer. Então o nome dele será Manassés, ou seja, esquecimento. Então, meus queridos, o que José fez? Ele disse assim: olha, aquele que me fez esquecer, referindo-se a Deus. Nós já dissemos para você que José era um homem temente a Deus. Então ele disse: olha, foi Deus que me fez esquecer. Ele espiritualizou um problema que estava sem resolver dentro dele mesmo. Foi o que ele fez, né? Ele faz essa conclusão, então, e colocando Deus na história, né? E vai dizer assim: olha, porque Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Olha só, queridos, a realidade é que José estava ferido, mas ele não se dava conta disso. As feridas estavam ainda muito abertas dentro do seu coração, mas ele não percebia isso, né? Para muitos, José era um homem ideal, né? Admirado por todos, né? Entretanto, o que ninguém sabia era que o seu passado era um passado triste e um passado muito doloroso. Então, tudo isso ainda estava vivo e ao mesmo tempo enterrado. De forma ambígua, né? Estava vivo e ao mesmo tempo enterrado dentro dele, dentro da sua alma, do seu coração, né? José havia tomado uma decisão muito drástica, a de abortar todo o sentimento familiar do seu coração. Eu volto a dizer aos irmãos e amigos, ainda que nós o entendamos e respeitemos a sua decisão, nós não podemos deixar de perceber que, na verdade, este era um sinal de que algo não ia bem, não estava bem com José. Algo não estava bem na sua alma, no seu coração, né? Vamos continuar indo atrás dos sinais que nos mostram que José não estava nada bem, apesar de aparentar o contrário. Uma coisa que nós vimos também é que José passou a usar máscaras. Isso é uma coisa muito interessante de pensarmos, irmãos. Voltando um pouquinho no texto, agora do Gênesis, lá no capítulo 42, no versículo 7, nós vimos o seguinte, assim, olha: José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Está lá em Gênesis 42, 7, a parte A do versículo. Então, ele reconheceu os seus irmãos quando ele os reencontrou, né, lá no Egito, onde ele estava. Mas ele fingiu que não os conhecera. Ele decidiu que ele não deixaria transparecer isso, né? Ou seja, ele pôs uma máscara. Toda alma ferida tem uma tendência. Qual? A de não se deixar revelar. Na verdade, o gesto de José, então, nos mostra isso, denuncia isso, né? A alma ferida, muitas vezes, é uma alma muito bem maquiada. Então, por fora, quer mostrar uma coisa, que está muito bem. É uma alma muito bem vestida, talvez nós possamos dizer assim também, para que não aparente o que está lá dentro. Não apareça o que está lá dentro, não fique aparente o que está guardado, o que está no íntimo, o que está na alma. E ali estava, então, um homem respeitado por muitos, e um homem também temente a Deus, um homem de posição social, com belas vestes, adornado, era uma autoridade, era um governador do Egito, mas por dentro estava uma pessoa ferida e machucada, né? Então, uma alma muito bem mascarada, nós podemos dizer assim, né? E isso é sinal de ferimento, irmãos, interno. Isso é sinal de ferida do coração, de ferida na alma, né? E uma alma ferida que não se deixa tratar, que não se permite tratar, é aquela que fica se escondendo atrás
de máscaras, aliás, muito frágeis. E nós vamos ver que isso aconteceu com o próprio José. Pouco adiantou ele se esconder atrás de máscaras. Aquilo não pôde ser sustentado por muito tempo. Então foi um sinal também de que as coisas não estavam indo bem com José. Agora nós podemos ainda apontar mais um sinal de que José tinha sim feridas na alma. Que ferida é essa ou que sinal é esse? Ele tornou-se uma pessoa presa ao passado. Então é interessante isso porque nos parece um tanto quanto contraditório. Ao mesmo tempo em que ele tomou medidas para esquecer a sua vida anterior, ele continuou preso ao passado. Então, quanto mais ele tentava se afastar do passado, mais preso ao passado ele ficava. Isso também é um sinal evidente e muito claro de que as coisas não iam bem no seu coração. Ainda dentro do capítulo 42, que eu voltei um pouquinho atrás, no livro do Gênesis, o versículo 9 diz assim, olha, lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito deles, José falou, vocês são espiões, vieram ver os pontos mais desguarnecidos da nossa terra. Eu explico. José estava ali dialogando com seus irmãos e não havia se apresentado como tal para eles, para todos os efeitos, eles eram hebreus, estavam ali, forasteiros, diante de um governador egípcio poderoso. Não sabiam que se tratava também de outro hebreu, e mais ainda, do seu irmão carnal. Não sabiam, Então, José se lembrou de que muito tempo atrás, ainda na casa do seu pai, ele havia tido um sonho. E neste sonho foi-lhe revelado que os seus irmãos se curvariam a ele. Então ele se lembrou disso exatamente neste momento e fez uma acusação leviana aos seus irmãos para que se concretizasse aquela expectativa que ele tinha. Ele deve ter pensado assim no seu coração, olha, assim como um dia eu sonhei que estas pessoas, mesmo sendo meus irmãos, eles se curvariam a mim, e essa é a hora, esse é o momento, eles não são ninguém, são os pobres forasteiros, eu sou o governador do Egito. Ele pensou assim, então eles vão ter que se curvar a mim. Então ficou preso ao passado. Ao fazer menção no coração, na alma, lá dentro do passado, das coisas dolorosas do passado, ele acabou ficando preso lá, José se lembrou do seu passado, o seu passado estava muito distante dele, como um filme, Mas sua vida ainda estava presa, devidamente presa a quê? As coisas que aconteceram lá atrás, Queridos, outro dia eu ouvi algumas frases sobre essa questão de experimentar o passado, de trazer o passado à tona, de ficar preso ao passado. Olha que interessante. Passado não resolvido é presente que incomoda. É a primeira frase. Veja só, olha. Passado não resolvido é presente que incomoda. A outra frase é assim, olha. Quando o seu passado não está resolvido, ele não é mais passado. É presente que perturba. E é verdade, não é? Então, passado não resolvido é presente que comparece na minha vida hoje. Em que? Onde? De que forma? Nos meus relacionamentos, no meu casamento, na relação que eu tenho com meus filhos, com meu esposo, com minha esposa, com meus amigos, Então, e por fim comparece onde? Esse passado mal resolvido? Na minha relação com quem? Com o próprio Deus. Então veja, é uma coisa muito séria, ficar preso ao passado. Se José, como um homem inteligente, soubesse disso, tivesse parado para pensar nisso, ele talvez teria evitado ficar preso ao passado. Mas ele não parou para pensar e preso ao passado, o seu presente se tornou perturbador. Preso ao passado, o seu presente incomodou, Então são coisas para nós pensarmos, Bem, queridos, no caso de José, algumas coisas foram necessárias para que a ferida da sua alma fosse curada. E é bom que nós pensemos nisso e analisemos o seu exemplo para que nós também tomemos para as nossas próprias vidas e apliquemos aos nossos caminhos, Então, a partir da experiência de José, o que é que eu posso fazer à luz da Bíblia para que, se houver alguma ferida na minha alma, no meu coração, ela seja curada? O que é que eu posso fazer? Em primeiro lugar, ser verdadeiro. Sim, é isso que nós imediatamente aprendemos com a história de José, ser verdadeiro. Olha, José então decidiu abrir o coração e contar toda a verdade. Chega de dissimulação, de falsidades, de teatro. O filho ferido começou a se abrir aos que os tinham vendido para o Egito.
É interessante esse momento da história, porque ele não aguentou mais. Ele até que tentou sustentar aquela situação por um bom tempo ainda, mas depois ficou muito difícil para ele. Então ele disse: eu não aguento mais, eu vou falar a verdade, eu vou falar quem sou eu, e eu vou falar que eu sei quem são eles, né? Então tudo veio à tona. Ele tomou a decisão então de abrir, de falar a verdade. Sabe qual é o nome disso? José tomou a decisão de receber a cura. Ele tomou a decisão de ser curado. Jamais ele seria curado dessa ferida na alma se não passasse, se ele não tivesse o desejo, a coragem de abrir a porta da verdade na sua vida. Então é muito importante isso, meus irmãos. José precisou tirar a máscara de autoridade egípcio inatacável, né? De governador. Ele precisou tirar a máscara, né? Todo o processo de cura e de restauração da alma se dá quando nós decidimos abrir o coração e falar toda a verdade. Então, porque houve um momento que ele teve que fazer isso, né? E ele fez, sentiu-se bem. Ele não aguentava mais, a sua alma estava apertada, o seu coração também. Ele disse: olha, vocês querem saber de uma coisa? Eu não sou esse governador egípcio poderoso. Na verdade, eu estou governador. Eu sou José, o irmão de vocês, aqueles a quem vocês venderam lá atrás para mercadores. Sou eu, meus irmãos, eu reencontrei vocês. Então, quando ele tomou essa decisão, o processo de cura teve início na vida dele, né? Além de ser verdadeiro, expressemos os nossos sentimentos. É muito importante que isso aconteça também, para que alguma ferida da alma possa ser curada. No caso de José, ele permitiu que os seus sentimentos mais profundos viessem à tona. A Bíblia diz que ele chorou desesperadamente. Que choro foi esse? Ele chorou toda a dor que um dia ele não pôde ou não conseguiu expressar. Foram anos e anos e anos com aquilo guardado dentro de si. Então agora ele pôs tudo para fora na forma de um choro, né? Um desabafo, né? Então, queridos, essa questão, isso mexe muito conosco. Porque às vezes nós vamos pensar assim: sim, eu também tenho algo a tratar na minha alma e no meu coração, mas eu não sou muito de chorar, não. Eu nem sou tão favorável a chorar assim, eu acho que é bobagem, eu gosto de ser mais racional. Eu não me permito muitos sentimentos aflorarem, não. Às vezes você mesmo esteja pensando assim. Mas eu quero te dizer que o próprio Jesus se deu esse direito. Você sabia disso? Na Bíblia há um episódio narrado onde Jesus chorou. Ele chorou toda a dor que ele estava sentindo naquele momento ali. O próprio Filho de Deus, veja só. Ele chorou quando ele perdeu o seu amigo Lázaro. Está lá na Bíblia, né? Então é muito importante nós entendermos isso. Como Filho de Deus, veja bem, como Filho de Deus, Jesus teve fé, teve poder para ressuscitar o seu amigo morto. Mas como Filho do Homem, que era também o título de Jesus, ele sentiu a dor. Ele chorou terrivelmente a perda do seu amigo querido Lázaro, do seu amigo amado, né? Ele tinha emoções, como nós todos temos. Eu tenho e você também tem. Então por que é que vamos reprimir isso? Se faz parte do processo de cura, poder colocar para fora, extravasar, até que tudo seja lavado, tudo seja limpo. Por que nós não podemos fazer? José, felizmente, pôde fazer isso. E o processo de cura, então, andou a passos largos, deu um passo importante para ser concluído na vida dele. Não tinha terminado ainda, mas andou ainda mais em direção à cura. Quero falar ainda de uma última coisa que precisa ser feita para que a ferida da alma seja curada. É exemplo de José, que é mudar o modo de agir, meus irmãos. Está aí algo que eu sei que é caro muitas vezes para nós. Nós, às vezes, não queremos abrir mão do nosso jeito de ser, de fazer as coisas, não queremos. Mas não deve ser assim, meus irmãos. Faz parte do processo de restauração da alma, faz parte do processo de restauro do coração. Muitas vezes, mudar o modo como eu estou agindo, o modo como você está agindo, né? Isso aconteceu com José. Assim que ele decidiu abrir o coração e permitir que Deus agisse, as mudanças aconteceram, mudanças drásticas no comportamento dele, viu?
E talvez eu diria, se mudou da água para o vinho, o seu modo de pensar e de agir. Ele tinha chegado num momento crucial, no ápice do seu processo de cura e de restauração, que o próprio Deus permitiu que acontecesse, porque a Bíblia diz que em relação a mim, em relação a você e também em relação a José, naquele tempo, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Amém? Então é muito importante entendermos isso, né? José começou a se aproximar dos seus irmãos e as barreiras começaram a cair uma a uma. Ele não estava ainda próximo deles? Não, eles eram forasteiros, hebreus, viajantes no deserto. Ele era uma autoridade egípcia, abaixo do faraó era ele. Então agora ele começou a se aproximar daqueles homens sujos, maltrapilhos, com fome. Ele começou a se aproximar deles. Podiam ser o que fossem, mas eram seus irmãos, era sua família. Era algo que se rompeu lá atrás e que precisava ser curado e ser restaurado. Então, queridos, nesta manhã nós versamos sobre o coração que tem uma alma, está ferido por a alma que está ferida, né? Que apresenta uma ferida, o coração que apresenta uma ferida. E podemos ver a exemplo da Bíblia que é a cura, a restauração. José é um claro exemplo de como Deus trabalha na vida de uma pessoa, restaurando, curando, consolando, trazendo alento, fazendo tudo novo. Ele foi um claro exemplo disso. E eu concluo então esta reflexão da palavra de Deus, dizendo para vocês nesta manhã que a verdade é que as feridas da alma devem e podem ser tratadas e devidamente curadas. Os dramas e conflitos de José permitem uma identificação da minha parte, da sua parte, uma identificação com os conflitos que cada um de nós vive na nossa vida, né? E a cura torna-se uma palavra de esperança para qualquer coração ferido. O exemplo de José é um exemplo de esperança, de cura e de restauração, né? Ele é um exemplo claro de que na Bíblia as pessoas usadas por Deus eram também passíveis de falhas, de problemas, de dificuldades. Então você não fique se achando pior do que as outras pessoas, porque você é um crente em Jesus Cristo, você já é um salvo, glória a Deus por isso, mas está sentindo essas coisas no coração, mas está com angústia no coração. Não fique se sentindo menor, né? Não fique, porque qualquer pessoa pode acontecer isso com ela. A Bíblia está dando o exemplo de José. O importante é que, a exemplo dele, eu e você, nós procuremos em Deus ajuda e recebamos a cura, a restauração, meus irmãos, porque é isso que Deus tem para nos dar, né? Então, é impressionante a maneira tão especial como Deus tratou da ferida de José naquele tempo, né? Da maneira como Deus trabalhou na vida dele, né, meus irmãos? É impressionante isso. Então, eu tenho um convite para você, para finalizarmos a nossa manhã com Deus. Vamos orar para que a mesma coisa se dê conosco, caso nós estejamos necessitados, caso haja no meu coração alguma ferida aberta, caso haja no seu coração alguma ferida aberta. Vamos orar por isso? Você aceita orar por isso nesta manhã? Para que o Senhor possa também desenrolar na minha vida, fazer acontecer na minha vida um plano de cura, de restauração, como Ele fez na vida do seu servo chamado José. Que Ele possa fazer isso também na minha vida, caso eu precise, e na sua vida também. Feche os seus olhos e nós vamos orar por isso neste momento. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu coloco a vida desta pessoa que está assistindo a esta mensagem nas mãos do Senhor. No intuito, ó Deus, de que se houver um coração, ó Deus, ferido, se houver, ó Deus, uma ferida na alma, um machucado que não quer fechar, em nome de Jesus, eu suplico ao Senhor, ó Deus, que na vida desta pessoa possa acontecer o mesmo processo de cura que houve na vida de José. O Senhor, ó Deus, é o mesmo Deus que abençoou, que atendeu a José, que olhou pela vida dele. É o mesmo Deus daquele tempo. O Senhor é o nosso Deus hoje também. Então nós suplicamos ao Senhor que visite-nos com a tua graça nesta manhã de domingo, para que, ó Deus, sejamos curados. Para que, ó Deus, caso o nosso coração apresente alguma ferida aberta, em nome de Jesus, que ela seja curada para a glória do Senhor.
Fica conosco, abençoe-nos em todas as coisas. Eu entrego, Senhor Deus, a vida desta família que nos ouve e nos assiste nesta manhã. Suplico a Deus que cada família da Igreja do Boa Vista tenha um domingo muito abençoado. É em nome de Jesus que nós fazemos esta oração, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Então é isso, queridos. Muito obrigado pela companhia de vocês nesta manhã de domingo. Mais uma vez, eu expresso o meu desejo, Deus abençoe a sua vida, tá bom? E o Senhor possa operar maravilhas no seu coração a partir desta palavra que nós compartilhamos com você nesta manhã. Tenha uma ótima tarde, um grande abraço. Fique na paz do Senhor.